E parece uma contradição, mas lembre-se, não há contradição nenhuma na Bíblia. A contradição está na interpretação errada do homem nos seus pensamentos. Quando você achar algo que parece, diga parece. Lembre-se disso, parece uma contradição. Na verdade, não é uma contradição. Peça ao Senhor a verdadeira interpretação. Amém? E isso me custou um número de anos para pesquisar. Quero que você saiba, 5 ou 6 anos. Sabe, antes de eu ter, a ousadia para falar de linha após linha e você nunca ouviu uma explicação assim, eu vou colocar linhas em você, você vai ficar listrado e por essas linhas eu vou ser curado por esses 6 anos de preparo. O que eu estava falando, desculpa. Linha por linha, vai ser bom para você. Você está pronto? Os únicos lugares onde Jesus falou, entrai pela porta estreita, agonize para entrar na porta estreita. Que porta estreita é essa? Alguns dizem, é Jesus o único caminho para a vida. Se é Jesus, então poucos há que o encontrem. Porque pelo caminho largo, muitos estão andando. Muitos andam nele. Só tem 2 lugares nos evangelhos onde isso acontece. Vamos ver o primeiro, Lucas 13. E percorria Jesus as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele estava prestes a morrer. Ele não tinha morrido. Não tinha sido crucificado. Ele não tinha pago o preço da salvação. O preço do perdão dos nossos pecados. Ele estava a caminho e disse-lhe perceba que alguém não é um discípulo. O Espírito Santo não falou quem era. Quando alguém desafiava Jesus, era sempre para pegá-lo. Não sabemos quem foi este aqui. Senhor, são poucos os que se salvam? Falando de forma pessimista. São poucos os que se salvam? Olha, salvo aqui, não pode dizer, escute muito bem, não pode dizer salvo, cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, Jesus não tinha morrido, você está ouvindo? Salvar aqui então quer dizer, salvo, naquele momento, enquanto Jesus pregava, podia ser salvo do farisaísmo, ou então salvos de uma vida pecaminosa, ou serem salvos da destruição e se tornarem discípulos de Jesus. Essa pessoa quis dizer, são poucos aqueles que te seguem, em outras palavras. São poucos os que se salvam e o salvo ali está no particípio do presente passivo. Eu te mostro isso porque não está falando do futuro, de quem vai ser salvo, mas no tempo de Jesus. Essa pessoa falou para Jesus, parece que só alguns são salvos. Disse para Jesus. Olha, Jesus, quando percebe essas coisas, sempre responde assim. E ele lhe respondeu, porfiai, aqui é a palavra agonizomai, de onde vem a palavra agonia. Uma agonia para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Olha isso, muitos vão tentar entrar, mas não poderão. Próximo verso. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, diga porta. Volta para o verso 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, uma porta estreita. Verso 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, então temos porta. Nos 2 versículos, então aqui ele está falando de porta. Mas no grego, a primeira porta é pular, certo? No segundo, é turá. No hebraico, aqui é sheer. No plural é sherim, sheer. Mas quando fala porta é petak. E eu estou falando isso para você saber que são 2 coisas diferentes. São 2 palavras diferentes. Alguns dizem, os 2 são portas, mas aqui na verdade é um portão. Alguns não sabem. 2 palavras diferentes. Jesus disse, entrai pelo portão. Se lembre que os judeus tinham que passar por um portão e depois uma porta. Certo dia, essa porta vai se fechar. E não vai ter mais salvação para eles. Ela vai se fechar. Ok? Olha. E começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Obviamente o Senhor estava por ali. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. São judeus. Certo? E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então temos uma passagem aqui, vamos para Mateus, no capítulo 7, o Sermão da Montanha, que é uma porção que as pessoas gostam de citar, ok? Jesus no Sermão da Montanha, ele estava na montanha, e muitas pessoas não sabem que o Sermão da Montanha não é completamente a graça. Deixe-me explicar isso. O rei subiu na montanha para falar das suas leis. E a sua lei aqui está sendo levada de volta para a sua antiga glória. Os fariseus trouxeram a glória de Deus para um nível onde eles podem, então,
tentar cumpri-la. E eles a mudaram para se acomodar a eles. Jesus, no Sermão da Montanha, traz a lei de volta para a sua glória antiga. Certo? O seu melhor estado, do jeito que Deus queria que fosse recebida. Porque quando você recebe a lei na sua pureza, adultério não é só dormir com outra mulher. Adultério é desejar uma mulher com a sua mente. Então todo mundo é culpado. Assassinato não é somente matar uma pessoa com a faca fisicamente. Homicídio é odiar alguém no coração. Então alguém pode quebrar todos os 10 mandamentos e parecer decente por fora. Está me ouvindo? Então aqui Jesus está trazendo a lei. E por que Jesus fez isso? Causando desespero no homem. Tem duas coisas. Olhando para Mateus, Marcos, Lucas e João, o ministério terreno de Jesus. Tem duas coisas que Jesus sempre faz. Para aqueles que não estavam debaixo de convicção, para aqueles que não tinham, sabe, um espinho na sua consciência, muitas vezes, as pessoas que não estão convencidas na consciência são as pessoas que murmuram contra Deus. Deus tem que mudar coisas para eles. Eu não gosto desse sistema. Deus tem que mudar o sistema. Eu não gosto do fato que eu sou um pecador. Não sou um pecador, certo? Deus tem que mudar. Eu não mudo, Deus muda. Sabe, orgulho. A consciência não foi tocada ainda. Não foi convencida. Justiça própria. Amém? Outras pessoas é que são culpadas. As outras pessoas é que têm este problema. Não eu. Está me ouvindo? Essa pessoa é muito terrível. Querido, olha esse homem aqui. Certo? E todos nós temos alguma coisa que ele tem. Só não está exposto. Não foi para a corte. E todo mundo é culpado diante de Deus. Jesus, quando vê soberba, com seu amor, vai ferir aquele orgulho. Com seu amor, ele vai convencê-lo com a lei. Certo? Entendeu isso? Olha, o Sermão da Montanha, eu gosto de falar assim, a neblina do Sinai estava deixando a montanha. E o dia glorioso da graça estava chegando. Mas não se esqueça, ela não podia ser revelada plenamente antes de Jesus morrer e ressuscitar. Entendeu? E quando você lê as palavras de Jesus, pense, será que ele está revelando a lei para fazer com que os homens vejam a necessidade dele? Ou ele estava falando palavras de graça para aqueles que foram convencidos e agora estão desesperados? Quando você entender essa parte de Jesus, você vai entender os evangelhos. Você entendeu isso? Alguns vão discutir e falar, pastor Prince, Jesus falou a graça em Mateus, Marcos, Lucas e João, por isso estão em vermelho. Bem, meu amigo, o vermelho foi feito pelo homem. Ok? E escute bem, as palavras de Deus que estão, sabe, em Gálatas, Romanos, essas são palavras do Jesus que está hoje glorificado e reinando. Vermelho. Porque Paulo disse, essas palavras não são minhas. Amém? E receba não como palavras de homem, mas palavras de Deus. Então lembre-se disso, ok? Jesus, antes de morrer, dizia algumas coisas da lei. Por exemplo, ele disse, fala no Sermão da Montanha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, eu não gosto disso, mas ele falou muitos, ok? Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E quando ele falou pouco, eu acho que era por causa de Zacarias e de Isabel, aquele Simeão e também a Ana, sabe, também José e Maria, um remanescente, poucos que entram pela porta estreita. Quer dizer que pegamos isso aqui, como alguém que me falou anos atrás, são poucos os que se salvam? Eu acho que não. Número 1, eu quero declarar já. Pastor Prince não crê na reconciliação universal. Ou seja, tem uma heresia que está por aí agora, que diz que todos serão salvos. Não importa. Não importa no que você crê, todos serão salvos. Certo? É uma heresia. Isso não é de Deus. Ignora tudo aquilo que Jesus falou. O vinde a mim. Ignora isso. Se é verdade, Paulo sofreu em vão. Não tem que pregar o evangelho. Todos os que pregaram sofreram em vão. Não, é necessário crer. Mas o que eu creio é que você vai ficar surpreso com quantos realmente são salvos.